Saúde a todos, irmãos. É mais um prazer enorme poder estar com vocês nestas horas sagradas do sábado. É sempre uma alegria para mim poder saber que você acompanha as mensagens, que você compartilha com outras pessoas. E assim todos nós participamos da grande comissão, a pregação do Evangelho pelo mundo. Vamos forçar aqui os algoritmos do YouTube a pregar o Evangelho. Compartilhe. E pela graça de Deus temos mais uma mensagem. E nós acreditamos ser uma mensagem muito importante para o povo de Deus nestes últimos dias. Por isso, eu queria convidar os irmãos para uma oração especial para começarmos e buscarmos a presença de Deus. Venha comigo. Pai eterno, com muita reverência nos aproximamos do teu santo e sublime trono. Em primeiro lugar, sabendo que somos imundos, pedimos o teu perdão. Cubra-nos com o teu manto, cubra a nossa nudez espiritual. Receba-nos, Pai. E enquanto abrimos a Tua Palavra, fale ao nosso coração. Transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de Samuel. Abra a tua Bíblia, amado irmão, e venha comigo para esta mensagem muito especial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 25. Assim diz: Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eu vou ler de novo, irmãos, porque este texto é muito importante. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? É a pergunta. Queridos, ao longo desta semana, nós abordamos sobre um evento muito triste que decorreu no nosso meio. O que seria um grande, edificante acampamento tornou-se em uma festa. E nós queremos ouvir aqui o que Deus tem a nos dizer, irmãos. Mas de forma bem resumida, para aqueles que não tiveram a chance de ver, nós iremos colocar apenas alguns pedaços. Down a stronghold. Look at that. Get another neighbor hand. Y'all acting like y'all scared. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm gonna praise him. I'm gonna praise him. If I had 10,000 tongues, I could praise him. Pois bem, irmãos, eu quero convidar os irmãos para meditarmos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, agora começando do verso 17. Verso 17, assim nós lemos. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Saltamos agora para o verso 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Queridos, Eli era sacerdote e juiz em Israel, antes de existirem os reis. E como tal, ele ocupava a posição mais elevada, a posição de maior responsabilidade entre o povo de Deus. Como sacerdote, ele exercia grande influência sobre Israel. Mas embora tenha sido designado para a função de liderar o povo de Deus, Eli não liderava bem a sua casa. Eli não liderava bem, não governava bem o seu lar. Ele amava comodidade, não exercia sua autoridade para corrigir, para repreender, para dominar os seus filhos. Em vez de castigá-los, de repreendê-los, de dominá-los, submetia-se à vontade dos seus filhos.
Os filhos dominavam e com isso não conseguiu instruí-los sobre a santidade do serviço sagrado. Aqueles jovens deviam ser sacerdotes, mas não foram instruídos. Ele sabia qual era a sua missão como pai, sua missão como sacerdote. Ele conhecia os escritos de Moisés, em que Deus advertira Abraão sobre a necessidade de educar seus filhos a temer ao Senhor. Gênesis capítulo 18, verso 19, leia comigo. Gênesis capítulo 18, verso 19. Ele conhecia muito bem esse texto, que diz: eu conheço e sei que ele irá ensinar os seus filhos e descrentes a seguirem a vontade do seu Senhor, praticando o que é justo e honesto, para que as promessas que lhes fiz sejam mantidas e cumpridas. Assim como Abraão, ele devia ensinar os filhos e os descrentes o caminho da justiça, o caminho do Senhor. Mas, infelizmente, irmãos, não foi o que aconteceu. Desde a infância, os filhos de Eli se tinham acostumado ao serviço do santuário. Mas em vez de se tornarem mais reverentes, em vez de se tornarem pessoas mais reverentes, pessoas mais maduras, perderam toda a intuição da santidade do templo. E o pai não corrigia a sua falta de reverência para com os serviços do templo. E aí, quando chegaram à fase adulta, estavam cheios de cepticismo, cheios de rebelião. Irmãos, a Bíblia nos descreve um quadro sombrio da conduta destes jovens. Deus tinha dado instruções em relação às ofertas de sacrifícios. Primeiro livro de Samuel, leia aqui comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso número 12. Assim nós lemos: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E a história continua, irmãos. A conduta destes jovens foi reprovada pelo próprio povo que vinha ofertar. A irreverência por parte dos sacerdotes tornou a casa de Deus um lugar vulgar e abafou o solene significado daquele cerimonial. Sem contar com o desrespeito ao serviço sagrado, os jovens ainda praticavam relações ilícitas no templo. A impiedade, a dissolução, a idolatria prevaleciam de uma forma terrível, irmãos. Cadê o sumo sacerdote? Eli desculpava a conduta dos filhos e tornou-se cego para com os seus pecados. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que um dia ele teve que falar para os seus filhos. No verso número 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 23, nos diz: por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Qual foi a atitude desses jovens diante desta repreensão? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 592, Patriarcas e Profetas, 592, nos diz que os filhos de Eli ouviam as suas brandas admoestações, mas não se impressionavam nem modificavam sua má conduta, embora fossem advertidos das consequências do seu pecado. Este é um ponto a ser considerado. Devido à prática constante do erro, não se impressionavam com as palavras do pai. E ela continua: se Eli tivesse tratado com justiça os seus ímpios filhos, estes teriam sido afastados do ofício sacerdotal e punidos com a morte. Permitiu também que misturassem a sua corrupção com o santo serviço de Deus e infligissem à causa da verdade um dano que os anos não poderiam apagar. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou sua obra, Deus tomou a questão nas suas mãos. Deus tomou a questão nas suas mãos. E a Bíblia nos diz que um homem de Deus foi ter com Eli com uma mensagem solene, com um aviso solene. E de muita coisa que esse homem de Deus falou, o resumo encontramos no verso número 30 do mesmo capítulo. Primeiro livro de Samuel 2, verso número 30. Assim diz: honrarei aqueles que me honram,
mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus acusou Eli de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Deus mostrou a Eli que ele buscava mais satisfazer os desejos dos jovens no serviço sagrado do que satisfazer a vontade de Deus. Eli havia permitido que as ofertas sagradas que apontavam o Salvador, Messias Jesus Cristo, se tornassem desprezíveis. E Deus diz: honrarei aqueles que me honrarem, desprezarei aqueles que me desprezarem. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos líderes, queridos pastores, escutem o que Deus diz. Deus requer seriedade em seu serviço, pois Ele é um Deus santo. Estamos nós para satisfazer a vontade de Deus ou a vontade dos jovens? Como líderes, temos a missão de instruir, de repreender, de corrigir as práticas que desafiam a santidade do culto a Deus. O Senhor Deus responsabilizou Eli como sacerdote pela condição moral e religiosa do seu povo, porque embora ele mesmo não praticasse, permitia que seus filhos fizessem, profanando a santidade do serviço a Deus. Queridos irmãos, a casa de Deus é um lugar sagrado. A casa de Deus tornou-se um lugar vulgar, onde se veste de forma vulgar, onde se canta de forma vulgar, até se dança. E a pergunta que fazemos é: aonde está o Eli para repreender os seus filhos? Ele amava os seus filhos mais do que a Deus. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, verso número 23. Leia comigo. Ezequiel 44, verso 23. Diz: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. De quem é essa função? Dos sacerdotes, dos líderes, dos pais. Ensinar ao povo a fazer distinção entre o santo e o profano. Ensinar o povo a reverência para com as coisas sagradas, a reverência para com a casa do Senhor, a reverência para com o serviço sagrado. Meus irmãos, é triste quando nós vemos os sacerdotes permitindo fogo estranho no santuário de Deus. Ellen White, no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, nos diz, no mesmo livro, na mesma página: aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal, ou que pela indolência ou falta de interesse não fazem um esforço verdadeiro para purificar a família ou a igreja de Deus, serão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Patriarcas e Profetas, página 530. Em outras palavras, irmãos, se a situação está assim, nós, líderes, é que somos culpados em algum momento, porque pela autoridade paterna e pastoral devemos reprovar o mal. E lá em casa, quis dizer, que precisamos ensinar nossos filhos a respeitar a casa de adoração. É ainda na fase juvenil que nós precisamos educar os nossos filhos a amar a música que glorifique a Deus. Infelizmente, irmãos, isso é minha visão pessoal, essa é minha visão pessoal. Eu não acho que as músicas infantis criadas agora na igreja são adequadas para glorificar a Deus, as músicas para as crianças. Me desculpem, mas as músicas religiosas infantis dos nossos dias estão mais para o rock, para o pagode, para o jazz, do que para instruir os meninos a amarem a reverência para o serviço sagrado. E dizemos, são crianças, quando elas crescerem, vão amar as músicas simples e harmoniosas do inário. Será? Ensinai à criança o caminho em que deve andar. Ainda que for velho, não se desviará dele. Ensine a criança a amar pagode, a amar rock, com mistura de letra de Jesus. Ainda quando for grande, não vai mudar o seu caminho. Há muito rock na música para as nossas crianças, muita música dançante, e esperamos que, ao chegar à casa de culto na igreja, essas crianças tenham reverência para com as coisas sagradas. Todos nós sabemos que existem essas músicas dançantes para as crianças. E a pergunta que fazemos é: aonde está o Eli?
o Eli amava mais os seus filhos do que a Deus. Ellen White, Patriarcas e Profetas, na mesma página, 530, lemos: muitos estão hoje a cometer o mesmo erro. Julgam que conhecem um melhor método para educar os filhos do que aquele que Deus apresenta na sua palavra. Alimentam as suas más tendências, insistindo na desculpa. São muito novos para serem castigados. Vamos esperar que cresçam e depois podemos conversar com eles. Assim, os maus hábitos vão ganhando força até se tornarem numa segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que serão para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se noutros. Podemos ter a certeza, irmãos, que se hoje vemos o rock, o jazz, o pagode, samba na igreja e outros estilos de adoração, e que é quase impossível debater esses assuntos na igreja hoje porque as pessoas não querem saber, as pessoas não querem debater, é que acostumamos os jovens nisso, acostumamos as crianças nisso. As crianças escutam isso em casa e quando chegam na casa do Senhor, precisamos mantê-las com isso, ou senão elas vão embora. Vejam esta passagem, amados irmãos. Vejam esta passagem, muito interessante. Está aqui. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam seu próprio caminho. Quando os pais satisfazem todos os desejos dos filhos e condescendem com eles naquilo que sabem não ser para seu bem, os filhos rapidamente perdem todo o respeito pelos pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem e ficam presos à vontade de Satanás. E eu queria terminar esta mensagem lendo a passagem que me fez parar e pensar. Está aqui. Na reprovação de Eli aos seus filhos, encontramos palavra de um significado solene e terrível. Palavras que todos os que ministram as coisas sagradas fariam bem em ponderar. Se um homem ofende outro homem, Deus pode defendê-lo. Mas se ofende o próprio Deus, quem é o que poderá o defender? Mas os seus pecados estavam de tal maneira misturados com seu ministério de oferecerem, na qualidade de sacerdotes do Altíssimo, sacrifícios pelo pecado, e a obra de Deus foi de tal maneira profanada e desonrada perante o povo, que nenhuma expiação poderia ser aceite por eles. Queridos, o trabalho do Senhor é santo e requer reverência total. Eu irei terminar esta meditação convidando-vos para uma oração. Senhor, reconhecemos que temos pecado contra si. Perdoa-nos. Por tua graça queremos tirar de nossas vidas, dos nossos lares e de nossas igrejas o que é uma abominação aos teus olhos. Dê-nos um coração sensível, pronto a responder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, irmão. Eu convido você a continuar acompanhando a Escola de Profecia, a compartilhar estas mensagens com as pessoas que ama e que todos nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus e a salvação. Eu verei daqui a pouco para mais um vídeo especial. Até breve.